Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, gente, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. E estou de volta aqui com mais uma videoaula para a gente estudar mais um pouquinho. E hoje nós vamos estudar o que é uma parte de matemática, parte de geometria. Tá bom? É uma parte de geometria analítica só com exercícios. É aquele combo 3 em 1 que eu já apresentei para vocês. Que você entende a matéria, já aplica no exercício e sai feliz que aprendeu em apenas um único vídeo. Olha que show de bola, que fantástico, não é verdade, meu povo? Bom, esse assunto está nas aulas 1 a 8 do setor B da apostila número 5 do Sistema Ângulo de Ensino na parte de matemática. Tá bom? É conteúdo de segunda série, tá bom? E para você que é novo aqui no nosso canal, @_estudo.fácil, que é o nosso Instagram, no nosso canal Estudo Fácil, seja muito bem-vindo. Já corre lá aqui no YouTube para ver os nossos vídeos, tá bom? E aí, então, já se inscreve no canal, deixe seu like para você, para mim também, para me ajudar, para ver se você gostou ou não, compartilhar com seus amigos e ativar os sininhos para ver quando eu posto vídeo ou não. Mas isso aí você acompanha também lá no Instagram, @_estudo.fácil, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, eu separei 8 exercícios, todos de vestibular, para a gente treinar com a matéria, uma parte da matéria de geometria analítica, tá bom? E para você que perdeu, eu vou deixar aqui nos cards a aula de álgebra que eu falei de circunferência trigonométrica. Foi uma aula bem importante, bem legal, tá muito boa, recomendo vocês darem uma olhada, tá bom? Para quem ainda não viu. Então, gente, vamos começar, todos prontos, apostos aí para mais uma videoaula com 8 exercícios para a gente treinar? Show? Todo mundo pronto aí? Posso ir? Então vamos começar, vai? Em nível de excelência, então vem comigo que o nosso curso aqui com a geometria analítica vai começar. Vamos lá. Bom, primeiro exercício, FUVEST aqui de São Paulo. Ele diz assim, ó: se m mais 2n e m menos 4, as coordenadas de um ponto, e 2m,2n representam o mesmo ponto do plano cartesiano, então m elevado a n é igual a... Exercício bem simples, só para dar uma introdução à geometria analítica, tá bom? Bem básico. O que você tem que pensar? Ah, e outra coisa. Nesse exercício eu tirei foto, eu resolvi no papel, tirei foto e coloquei aqui, tá bom? Que é mais fácil para mim e às vezes para vocês. Então, ó, se eles representam o mesmo ponto, lembrando que as coordenadas são assim, ó, x, é o primeiro termo, depois é o y. Então, você tem esse x, ele representa o mesmo ponto, eles têm que ser, portanto, iguais. E assim como o x tem que ser igual, o y também tem que ser igual, ó. Y é igual. Beleza, vou continuar, vou igualar os dois, ó. Foi o que eu fiz aqui. Vou pegar aqui o verde. Igualei os dois, ó. Perdi a caneta, tá aqui. Igualei os dois, ó. Beleza. E aí, eu não descobri nem o m nem o n. Se você viu, eu igualei. M mais 2n é igual a 2 menos m, e m menos 4 é igual a 2n. Eu não descobri nenhuma, mas eu cheguei numa equação, numa relação entre as duas incógnitas. E aí eu consigo montar o quê? Um sistema de equações. E desse sistema eu consigo subtraí-las, chegando aonde? 2m, eu cancelo 2n e eu vou descobrir quem? M. Só que eu também preciso descobrir n. Então vamos lá. 2m mais 2n igual a 2 da relação do x, e menos m mais 2n igual a menos 4 da relação do y. Vou subtraí-las, então vai ficar 2m menos menos m, portanto 3m, é igual a 2 menos menos 4, vai ser 2 mais 4, 6, portanto m é igual a 2. Beleza, descobri m. Ah, Henrique, como é que eu faço para descobrir n? Eu penso num valor aí, chuto e dá tudo certo? Não. Você pega o m, substitui em qualquer uma das equações que você chegou e descobre o que? N. E aí, então você descobre que n é igual a menos 1. Por quê? 2 vezes 2, que é o valor do m, 4 mais 2n igual a 2. Passo 4 para o outro lado. Vai ficar menos 2. 2n igual a menos 2. Passo 2 dividindo, n igual a menos 1. Beleza. Então você já chega que 2m vai ser igual a 2. E n igual a menos 1. Se ele quer m elevado a n, portanto, você vem para cá, ó, que eu fiz aqui. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1
sobre 2 elevado a 1, portanto, é a alternativa E. Ah, que exercício fácil. Só para dar a introdução. Nossa, Henrique, é fácil mesmo? É fácil, ó, tá aí. Facinho. Não é verdade? Deixa eu tomar uma aguinha aqui enquanto você vê se está tudo bem. Vê se está tudo certo. Tudo bem, meu povo? Tudo certo? Se tiver dúvida, você me manda lá pelo direct no Instagram, tá bom? Então vamos pro próximo, vamos pro 2, vai. 2 da GV, Faculdade Getúlio Vargas aqui de SP, aqui de São Paulo, tá bom? Ele diz assim, ó, no plano cartesiano, M é 3 e 3, de coordenadas 3 e 3, N de coordenadas 7 e 3, e P 4 e 0 são pontos médios. Atenção para esta informação. São pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC e AC de um triângulo ABC. Aí você pode se confundir todo e falar, meu Henrique, já confundiu o ponto médio, os pontos e o triângulo agora. Ele ainda pede a abscissa do vértice C. Eu já nem lembro que é abscissa, gente, vamos com calma. Coloquei os dados do problema. Então eu sei que o M é de coordenadas 3 de 3, é o que? É o ponto médio que eu chamei de PM, de quem? Do lado AB. Se ele falar respectivamente é na ordem, então M é ligado ao AB, N ao ABC e o P ao AC. Tá bom? Vou apagar essas aqui, que aí pode cobrir alguma informação. Então vamos lá, pronto. Próxima informação. Lembrando, ponto médio é a média aritmética, ou seja, somos 2 e divide por soma e divide por 2. Então, a média entre os x's divide por 2. A média entre o y, entre os y's, divide por 2. E aí a pergunta é a abscissa do vértice C. Gente, lembra-se que a abscissa é o x, tá bom? Ordenada é o y, então ele pede a abscissa do vértice C. Como ele pede abscissa, na minha conta inteira, eu vou usar apenas o x. Eu não vou me preocupar com o y. Henrique, por qual motivo? Se ele pedisse a abscissa e a ordenada, eu faria dois cálculos. Primeiro descobriria o x para depois descobrir o y, tá bom? Mas como ele pede apenas a abscissa, então eu vou me dedicar apenas ao x. Então vamos lá. O que eu fiz? Lembrando, não, eu coloquei em ordem errada. Este daqui é depois, olha lá. Coloquei em ordem errada. Desculpe, então vem para cá. Finge que nada aconteceu. O que eu tenho? Lembrando da fórmula do ponto médio, eu vou usar apenas o x. Eu tenho, então, ó, qual que é o ponto médio do lado AB? Ó, ponto médio do AB. Vale 3. X, 3 aqui. E aí o que eu tenho? A média entre o x, xa mais xb sobre 2. Eu chego na relação xa mais xb é igual a 6. Beleza. Mesma coisa para o ponto médio do BC. Vai ser xb mais xc sobre 2. O ponto médio do BC, ó, tá aqui, ó, é o ponto N de abscissa 7. 7, então aqui xb mais xc é igual a 14. Show. Ponto médio do AC, xa mais xc sobre 2. Ponto médio do AC vale 4, que é o ponto P. Portanto, xa mais xc sobre 2 é igual a 4, xa mais xc é igual a 8. Agora, então eu cheguei nessas três relações. Guarda elas que será importante. Volta para cá, agora sim está certo. Eu tenho um sistema de três equações e três incógnitas. Henrique, eu não sei como resolver com três incógnitas e tal. Gente, super simples. Pega e isola. E aí, por exemplo, aqui ó, eu isolei xa e descobri quanto vale xa. Xa é igual a 6 menos xb. Descobri também que xc é igual a 14 menos xb. Se eu tenho xa e se eu tenho xc, eu posso vir aqui ó, nessa última equação e substituir os valores. No caso, eu errei aqui um negócio, ó. Não na conta, a conta está certa. Aqui, ó, você vem aqui e substitui aqui. E aí, então, você vai ter o quê? xb menos... Desculpa, x menos... Oh, meu Deus, está difícil hoje. 6 menos xb mais 14 menos xb, que eu peguei daqui, ó, é igual a 8. Vou resolver e vou descobrir o quê? Que a coordenada do xb é igual a 6. Show! Henrique, e agora? Venho aqui, ó.
preste atenção, vou fazer de azul escuro aqui, ó. Você tem essa equação aqui, ó, xc é igual a 14 menos xb. Se eu descobrir xb, eu quero descobrir o xc, só substituir xb ali e descobrir o xc. E aí vai ficar 14 menos 6, vai dar 8, portanto, alternativa C de casa. E C de acertei, não tem nada a ver, mas eu falei acertei porque deu vontade. Beleza, exercício um pouco mais trabalhoso aí da GV, mas dá para resolver de forma tranquila, sem se preocupar muito, tá bom? Então essa conta, se o exercício pedisse a ordenada do vértice C também, você ia fazer a mesma coisa que você fez para o X, você ia fazer para o Y também, tá bom? Tranquilo aí, meu povo? Suavidade, sucesso, como estamos? Tudo bem? Então vamos para o 3? Vamos, bora! 3. O ESP estadual do Piauí fala assim, ó, em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pontos com coordenadas 1 e 2 e x e 7, com x sendo um número real, estão no primeiro quadrante, ou seja, são positivos, e distam distância 13 entre si. Portanto, aqui já entra o que? A fórmula da distância entre dois pontos. Henrique, não me lembro da fórmula. Lembra sim, é Pitágoras. D é igual a x, d quadrado é igual a x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Você tira a raiz, enfim, você vai brincando, brinca com a matemática, só não se atrapalha, tá bom? Ele pede qual é o valor de x, então, ó, vamos lá, é o que eu fiz aqui. Eu tenho dois pontos, anotei aqui, a distância entre eles é 13, aplico na fórmula, é o que está aqui, ó. Henrique, você falou d ao quadrado, mas a raiz ela já simboliza que está ao quadrado. Porque só você pegar, eu não queria trabalhar com raiz, é muito chato. Porque aqui o que eu fiz, ó, nessa aqui eu elevei tudo ao quadrado, aí eu cancelei a raiz e elevei isso aqui ao quadrado. Tá bom, mas eu já poderia ter feito d ao quadrado e tirava a raiz aqui também, sem problema nenhum, tá bom? Então, ó, substituir os valores que eu tenho. D é igual a x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, raiz de tudo isso. A distância é 13, e aí vai ficar raiz de x menos 1, porque é como se fosse o ponto original, tá? Então, ó, x menos 1, então x menos 1 ao quadrado, mais mais 7, menos 2 ao quadrado. Beleza, elevei tudo ao quadrado, 3 ao quadrado é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 7 menos 2, 5 ao quadrado 25. Caio, resolvo, né, passo tudo por um lado só, caio numa equação de segundo grau. X quadrado menos 2x menos 143 é igual a 0. Apliquei fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b quadrado 4 menos 4 vezes 143 vezes menos 143 vai dar mais 572, dando 576. X é igual a menos b, portanto vai ficar 2, mais ou menos raiz de delta, que é 24 sobre 2. Vou descobrir 2x, dois valores de x, 13 e menos 11. Porém, se ele está no primeiro quadrante, não dá para ser x menos 11. Portanto, não convém, ficando apenas x igual a 13, portanto, alternativa C de casa. Tudo certo aí, meu povo? Sim ou não? Tranquilo? Caminhando? Como estamos? Tudo bem? Suavidade? Posso ir para o próximo? Alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, se você não entender, Henrique, para você colocar um sinal de menos ali. Às vezes eu posso ter errado aqui no sinal, mas me chama lá no direct, no Instagram ou pelo WhatsApp, e aí me manda mensagem sem problema nenhum, tá bom? Bora continuar? Então vamos. Ó, Federal de Minas Gerais. A distância entre os pontos A, 2A menos 3A, e B, 3 e 2, é raiz de 26. Meu, Henrique, eu não sei raiz de 26. Calma, não se desespere. Espere a conta, tá? E aí ele pergunta, pode-se afirmar que os possíveis valores de A são... Bom, se ele falou distância, distam entre si, distância, aplicar Pitágoras. Foi o que eu fiz aqui. Então, olha aqui, eu anotei os dados que o exercício me deu, que é super importante fazer isso. Vou colocar um pisca-alerta, asterisco, tal.
Coloca aí que é super importante e recomendo. Hashtag fica a dica do Henrique. Então vamos lá. Aplica Pitágoras. A distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Beleza. Você sabe que a distância é raiz de 26. E aí substitui os valores. 3 menos 2a ao quadrado mais 2 menos 3a, tudo ao quadrado. Vai ficar então. Elevei tudo ao quadrado, vai ficar 26. Olha lá, cancelou essa raiz de 26. Ficou só 26. Então 26 é igual quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Produto notável, basicão, parça, tem que saber isso daí que é bem importante, tá bom? Mas, aí aqui cuidado com o sinal, tá? Este daqui é menos e este daqui é mais. Então aqui no segundo vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Resolve, cortou esse 12a aqui, bonitinho. Chega que 13 é igual a 13a ao quadrado, portanto 1 é igual a ao quadrado. Tirando a raiz, mais ou menos 1 vai ser igual ao valor de a, portanto a alternativa C também. Tá bom? E aí, meu povo, fácil, suavidade, sim ou não? Como estamos? Como você está? Tá tudo bem? Deu para entender? Sim ou não? E aí, conta pra mim aí. Posso ir pro próximo? Tá tudo certo? Tá tudo caminhando? Tudo entendendo toda essa matéria? Então bora pro próximo? Bora pro 5? Então vamos. O 5 já não vai mais falar de distância, ele vai usar agora a parte de coeficiente angular. Henrique, eu não lembro coeficiente angular. Lembra assim? Vamos com calma. Coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser igual ao quê? A tangente do ângulo. Só isso, só isso. Olha que beleza. Tangente é o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra daquela musiquinha? O só catoa, né? O toa, então tangente é igual ao oposto sobre o adjacente, tal, aquela parada doida, tal. Então você vai usar aqui. Olha aqui. PUC do Rio de Janeiro diz assim, ó: o valor de x para que os pontos 1 e 3, menos 2 e 4 e x e 0 do plano sejam colineares, estão na mesma linha. Portanto, pensa uma linha reta, pá. Pensa 3 pontos, pá, 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 colineares. Olha que beleza. Não ficou uma linha reta, mas enfim, dá para entender. Então vamos lá. O que nós temos também? Então, ó, eu vou puxar os dados do exercício. Eu tenho os pontos A, B e C que estão aqui. Tá bom? Se estiver dando para escutar a chuva, é que está chovendo nesse momento em que eu estou gravando, tá bom? Mas vamos continuar a aula, isso ainda é importante. Então vamos lá. O que você tem que fazer? Para eles estarem na mesma reta, o coeficiente angular, ou seja, o ângulo entre a reta e o eixo X, o eixo das abscissas, tem que ser o mesmo. Portanto, o que você pode fazer? A medida entre o coeficiente angular de A e B tem que ser igual ao de B e C, por exemplo. É o que eu fiz aqui, ó. O coeficiente angular é o cateto oposto, vai ser o Y, sobre o cateto adjacente, que vai ser o X. Pensa assim, ó. Quer ver? É um negócio assim, ó. Pensa num triângulo. O ângulo é este. O ângulo é este aqui, ó. Pensa que a reta é essa daqui, ó. Eu desenho muito, ó. Nossa. Picasso tem inveja, mas enfim, tudo bem. Cateto oposto, y menos y0. E aqui vai ficar então x menos x0. É basicamente essa relação. Tá bom? Então vou apagar aqui. E aí eu substituí os valores. Então aí ficou o quê? Y 4 menos 3. Ó, então olha aqui. Vou fazer de outra cor. 4 menos 3 sobre menos 2 sobre menos 1. Desculpa, menos 2 menos 1 é igual 0 menos 4 sobre x menos menos 2, portanto fica mais 2. Resolvo normalmente, eu perdi a minha caneta, não achei agora a minha caneta. Resolva normalmente e descobre o que? X, que é essa incógnita que você quer saber. Incógnita é o que você quer saber. E aí descubro que o x é 10, portanto, o valor de x, quando o x for 10, eles estarão na mesma linha. Tá bom?
Tudo bem aí, meu povo? Deu para entender, sim ou não? Como é que estamos? Tudo certo? Caminhando? Posso para o próximo? Posso? Então beleza. Questão 6, para mim, é a questão mais complicada da aula de hoje. Federal do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né, obviamente, diz assim: considere o triângulo ABC representado no sistema de coordenadas retangulares a seguir. Está aqui na imagem. O vértice A pertence à reta de equação x igual a 1/3. Portanto, neste vértice A, o x vale 1/3. É o que eu vou completar aqui, ó. X é 1/3. Volta. E sua ordenada é positiva. Y positivo. Os outros dois vértices são os pontos B, menos 1 e 0. Portanto, este ponto B é menos 1 e 0. E C é igual a 1 e 0. Portanto, 1 aqui, ó. Olha que beleza. Completei o desenho. Denotaremos por A e B, alfa e beta, na verdade, respectivamente, os ângulos BCA e ABC. Tá bom. Ele pede, então, a tangente de alfa sobre a tangente de beta é igual a. Você fala, Henrique, ele não deu quase nenhum valor, como que eu vou descobrir? Gente, deu sim. Preste atenção, nós não temos dois triângulos aqui, então dá para calcular a tangente. Beleza. Eu vou chamar de D este ponto aqui, ó. Vou até colocar de outra cor para ficar mais fácil. Ó. Este ponto aqui eu vou chamar de ponto D de dado. E aí eu vou concluir o quê? A distância DC, por exemplo, vai ser o quê? 1, que é a distância inteira, menos 1/3, que é essa distância pequenininha. E vou chegar, então, o que é 2/3. Então, o cateto adjacente ao ângulo de alfa vai ser o quê? 2/3. Vou fazer a mesma coisa para o BD. BD vai ser o quê? 1, a distância, não é negativa, é apenas positiva. 1 mais 1/3, que é este teco aqui. Vai ficar, então, 4/3. Então, eu já tenho o cateto adjacente. Henrique, o cateto oposto, eu vou chamar de x. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Tangente de alfa, cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, 2/3. É igual, divisão de fração, copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, eu vou chegar que a tangente de alfa é igual a 3x sobre 2. Tangente de beta vai ser igual x vezes 3/4, que é a medida BD, né? Eu já inverti aqui. E vai chegar, então, 3x sobre 4. Parou. Já descobri quanto vale a tangente de cada um, só falta fazer o quê? Ver o que o exercício quer. Se ele pede a razão entre as tangentes, uma sobre a outra. É o que está aqui. Só que aqui eu já inverti, então ficaria 3x sobre 2 sobre 3x sobre 4. Então eu copiei o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. Corta 3x, tchau 3x, ficando 4 sobre 2, que vai normalmente dar 2, alternativa C de casa. E aí, deu ou não? Caminhando? Tudo certo, é um pouquinho mais complicadinho esse, né? Mas enfim. Essa, quando a gente calculou a tangente, a gente calculou nada mais do que o coeficiente angular. Tá bom? Nada mais que o coeficiente angular. Beleza, meu povo? Tudo certo? Bora, posso ir para o 7? Então vamos embora. Penúltimo exercício aqui já vai falar de equação de reta. Já vai falar da equação da reta fundamental. Tá bom? Porque a gente também tem a reduzida, tal, mas aí deixa para outra aula. Tá bom? Então, ó, exercício da VUNESP. Ah, outra coisa, antes de começar. Para calcular a equação da reta, a gente vai usar ainda o coeficiente angular. Tá bom? Então, nós temos, ó, a VUNESP diz, os pontos OA, A e B do plano cartesiano, da figura aqui, são os vértices de um triângulo equilátero, todos os lados iguais, pá, 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 cuja medida dos lados é dada por raiz de 3. Então, todos os lados medem raiz de 3. Portanto, o ponto A vai ser raiz de 3, x raiz de 3, y 0. Aí ele pede as equações das retas A e B e O e OB são respectivamente. Olha o desenho que eu fiz aqui. Eu só completei, tá? Eu tenho um pouquinho de problema às vezes com reta, tal, mas enfim. Todos os ângulos 60, mede raiz de 3, beleza. Este ângulo é oposto pelo vértice, portanto são iguais. Então, ó, pensa essa reta aqui, ó, AB. Essa reta que continua em verde aqui. Então, essa reta terá coeficiente angular 60.
Só que aí a reta OB é uma reta decrescente, então vai ter coeficiente angular este cara aqui, que é 120, suplementar ao de 60 que está dentro do triângulo. Então o coeficiente angular neste caso é 120. Lembrando que o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então o que nós vamos ter? Qual é a equação da reta? Ioiô michoxô. Henrique, você falou japonês? Não, eu só falei um macete para você lembrar da equação. Então aqui você já aprende japonês e geometria tudo junto, 2 em 1, pacote 2 em 1. Então, ó, ioiô michoxô. Bem legal, né? Então, o M, que eu estava falando para vocês, vai ser a tangente do ângulo alfa. Vou começar pela reta OB. O Y menos, vou pegar a origem, né? Este ponto aqui que eu vou usar. Menos 0 é igual a menos raiz de 3. Por que menos raiz de 3? 120 é um ponto no segundo quadrante, portanto a tangente é negativa. De onde veio raiz de 3? Tangente de 60 é raiz de 3. Então a tangente de 120 vai ser o quê? Menos a tangente de 60. Tá bom? Então vai ser menos raiz de 3 vezes x menos 0. E aí eu vou descobrir o quê? Que a reta OB é y menos raiz de 3x. Tranquilo, né? E a B então vai ser o quê? Mesma coisa, y menos 0, eu vou usar este ponto A, tá bom? Este ponto A de coordenadas é raiz de 3 e 0. E aí então vai ficar o quê? Y menos 0 é igual a raiz de 3 vezes x menos raiz de 3. Aplica a distributiva, né? Aqui vai dar y é igual a raiz de 3x menos raiz de 9, que vai dar 3, menos 3, portanto, vem das alternativas, cuidado com a ordem que está, vai dar a alternativa C. Ó. Y, a reta AB é raiz de 3x menos 3, e a reta OB é menos raiz de 3x. Está aqui. Ó. Show de exercício, hein? Que exercício tranquilo de trabalhar. Posso pro 8? Bora lá? Então vamos pro 8. Último exercício da aula. PUC do Rio de Janeiro diz assim: retângulo ABCD tem um lado sobre o eixo X e um lado sobre o eixo Y, como mostra a figura. Aí ele diz assim, ó, a área do retângulo ABCD é 15 e a medida do lado AB é 5. Show! A equação da reta que D, que passa por D e por B, ele quer a equação da reta DB. Tá ótimo. Preste atenção neste desenho aqui que eu fiz no meu caderno. O ponto B, desculpa, a área do triângulo do retângulo ABCD é 15, certo? Beleza. Se a medida do lado AB é 5, portanto B está no ponto 5 e 0. Se eu sei que a área é 15 e a área do retângulo é lado vezes a base vezes a altura, se a base é 5, portanto a altura tem que ser 3. Então já descobri que o ponto D está nas coordenadas 0 e 3. Então a altura 3, base 5. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a fórmula do coeficiente angular para descobrir este ângulo aqui, ó. Para descobrir o coeficiente angular. Então vai ficar o quê? Da variação de y sobre a variação de x. 0 menos 3 sobre 5 menos 0. Vai ficar então menos 3 quintos. Sim. Aplica na fórmula da equação da reta. Ioiô michoxô. Y menos 3 é igual a menos 3 quintos, que é o m, sobre x menos 0. E aí eu vou descobrir que y é menos 3x sobre 5 mais 3, portanto, letra D de dado. Você já deveria saber que ou era A ou C ou D, porque a reta está decrescente, então o sinal tem que ser negativo. Beleza? Tranquilo aí, meu povo? Sucesso, suavidade? Entenderam tudo? Espero que sim. E aí finalizo aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Não se esqueça de revisar o que a gente aprendeu aqui. Os slides estarão lá no Drive, tá bom? Então dá uma olhadinha lá depois. Enfim, gente, muito obrigado. Grande abraço, lembre-se de seguir o nosso Instagram, se inscrever no nosso canal também, tá bom? Então agora sim, um grande abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo, encontro vocês lá, tá bom? Não percam todos os vídeos aqui do canal. Grande abraço, fica bem e até o próximo vídeo.